Continuando, das nossas conversas destes 3 grupos lá embaixo, nós chegamos a algumas conclusões e é natural que a gente saiba o que é que cada grupo pensou. Cada grupo discutiu, cada grupo debateu, para que isso torne um assunto comum entre todos nós, né? O nosso grupo tem algo a acrescentar deste encontro, das ideias que debateu, assim como cada grupo. Então nós vamos fazer esse trabalho aqui agora de apresentar então as nossas conclusões, os nossos pensamentos, as nossas vontades, por assim dizer, dentro desse momento que nós tivemos lá embaixo. Grupo Azul, por gentileza. Nós temos 5 minutos. Alguém pode achar que é um tempo pequeno em função daquilo tudo que a gente teve lá, mas é só para a gente fazer um resumo mesmo. Todo esse trabalho será compilado depois e todos receberão uma cópia de tudo quanto foi levantado aqui hoje dentro desse objetivo, que é a pergunta inicial. O que a Casa Espírita pode fazer por você e pela sua mediunidade? Para que a gente dê continuidade na nossa vida, no nosso dia a dia e até nas nossas casas espíritas, para que a ideia não fique em apenas um encontro. Esse é o primeiro dos encontros onde das ideias levantadas nós teremos subsídio para que possamos fazer os próximos. Ok? Bom dia, né? Bom dia. Então é o seguinte, eu não sei se eu percebo que esse encontro que a gente está fazendo, no final vocês vão ver isso, né? Que tem um objetivo comum, né? E que as ideias que vocês levantaram em grupos diferentes vão batendo nas mesmas questões, né? Como o Zé Vitor colocou aqui, que esse é o primeiro, né? Então eu não sei o que as pessoas vão falar, né? A gente vai começar falando o que foi levantado, vocês vão ver que é muito semelhante, né? Porque a gente ali na hora do cafezinho já deu uma sondada do que foi que aconteceu, né? Então, assim, o que a gente percebe, embora muita gente tenha vindo aqui para esse encontro achando que ia chegar aqui e falar da sua dificuldade pessoal enquanto médico, né? Muita gente veio para cá achando que era isso. E aí a gente então levanta o primeiro ponto, que é a questão da reestruturação da Casa Espírita, né? Eu estou falando particularmente pela Tiquete, né? Que passa por um processo muito bonito de reestruturação. A gente sabe que essa casa aqui também continua no processo de reestruturação dela, que tem quantos anos? 9 anos de reestruturação, né? Então a gente às vezes quer ser muito imediatista, muito ansioso, etc. E a gente esquece que o processo de reestruturação é de longo prazo, né? Então a gente vai, na verdade, reestruturando a casa para que a casa ajude a gente também a se reestruturar, né? Acho que nesse processo a gente também vai se transformando. A gente se percebe, graças a Deus, um pouco melhor do que a gente era antes, né? Então, um dos pontos básicos foi esse aí, né? Depois, a questão do atendimento fraterno, né? Que é um ponto que a gente percebe também que está acontecendo dentro do vale inteiro, dentro do movimento espírita inteiro, né? Que é aquela questão que era aquela grande mensagem que está sendo divulgada agora por Bezerra de Menezes, que é justamente a gente ser mais fraterno, né? A gente transformar o movimento espírita num movimento espírita mais amoroso, mais fraterno, mais de coração. Porque a gente convive com as pessoas, não as conhece, né? A gente toma por experiência que o grupo nosso é muito pequeno, a gente convive às vezes 20, 30, 40 anos de espiritismo e não sentou para conversar sobre o problema do outro, sobre a dor do outro, né? Não tem um afeto com o outro acha que você é alguma coisa que você de repente não é, né? Então é estranho que para nós que somos espíritas, né, com o esclarecimento que essa doutrina traz, que a gente não viva essa intimidade maior, né? Que a gente não tenha esse carinho maior um pelo outro,
eu acho que numa reestruturação de casa está havendo também esse trabalho de reestruturação para pensar que o atendimento fraterno com uma equipe específica é um ponto de apoio para o próprio participante da casa espírita. Porque a gente acha que o atendimento fraterno é só para aquele necessitado que vem de fora, né? E de repente, dentro da própria casa espírita, você tem o seu companheiro que precisa dar uma palavra e às vezes você não encontra com quem conversar, né? E o terceiro ponto, que é um ponto comum para todos nós, que é a questão da escola de médicos, né? E, de novo, estou falando da nossa realidade, que para nós começa a ser uma escola de médicos para os próprios médicos da casa, né? Porque muita gente, na verdade, particularmente Piquete, né, era médico, mas sem ter uma formação, sem ter um estudo, sem ter participado de um grupo, na verdade, que desse uma formação básica para esse médico. Então a gente, na verdade, começa a repensar essa questão, já que não tem médios novos, então vamos nós estudar. Esse grupo que a gente tem é que passa a ser um grupo, né, que começa a ser esse tipo de escola de médium, né, para que a gente até esteja preparado para que essas pessoas mais novas que venham para dentro da casa espírita possam também ser acolhidas dentro de um grupo de estudo que passa a ser criado a partir do momento que você também já passou por esse grupo de estudo, né? Então eu acho que, no geral, eu desculpe ter falado diretamente da experiência de Piquete específico, mas é muito semelhante ao que os outros que também estavam no grupo se colocaram, né? Embora a gente perceba que talvez a ideia de ter feito esse encontro aqui fosse para que a gente falasse, a minha dificuldade pessoal de mediunidade é essa ou aquela, né? Mas a gente, sem ter uma casa estruturada, sem ter uma escola de médicos, sem ter, na verdade, atendimento paterno, é muito difícil que você consiga expor dessas questões, né? Porque sem uma estrutura não dá para funcionar, né? Como é que uma casa desestruturada vai ter uma estrutura para atender médium ou vai ter uma estrutura para criar médium, né? Então, basicamente, são esses 3 pontos aí. Obrigado.